Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a 91.9, a Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Maricampo em Cotovelo, a 107 FM em Nova Cruz, a Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, a Rádio FM em Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Executiva FM em Nísia Floresta, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos e da Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra. Como Cristo, bom pastor, edificas a igreja, tu podes tudo. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Nesse 11º domingo do tempo comum, proclamamos em nossas liturgias o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, o capítulo 4, o versículo 26 a 34. Assim narra São Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com quem mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo.
Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho do 11º domingo do tempo comum nos apresenta Jesus falando do mistério do reino de Deus, através de duas parábolas, a da semente que cresce sozinha e a do grão de mostarda. Usando imagens tiradas do mundo da agricultura, o Senhor fala do mistério do reino e do discipulado, que exige um longo tempo para dar frutos na vida pessoal, na vida da comunidade. Na primeira parábola da semente que cresce sozinha, uma vez espalhada na terra, o foco é o dinamismo da semente. Quer o camponês durma, quer esteja acordado, a semente lançada na terra germina e cresce sozinha. Não depende do seu esforço para essa atividade. O esforço do camponês foi em semear, mas não depende dele o crescimento da semente. O agricultor semeia com a confiança de que o seu trabalho será fecundo. O que o sustenta na sua labuta cotidiana é precisamente isto, a confiança na força da semente e na bondade do terreno. Esta parábola evoca o mistério do reino de Deus, da obra salvífica de Deus na história. É Deus, o próprio Senhor do reino, do seu reino, do reino. O homem é apenas um humilde colaborador que contempla, se rejubila com a obra criadora divina e dela espera pacientemente os frutos. O final da narrativa da parábola da semente que cresce sozinho leva-nos a pensar na intervenção divina no fim dos tempos, quando Deus realizará plenamente o seu reino. O tempo presente é a época de semear, é a época de cuidar da sementeira. Entretanto, o crescimento da semente é garantido pelo Senhor. Enquanto caminhamos neste mundo, cada cristão sabe que deve dar o melhor de si para a difusão da palavra de Deus e de seu reino. Entretanto, o resultado final depende de Deus, não depende do nosso esforço pessoal. Não somos nós que fazemos a semente crescer, é Deus quem faz a semente crescer. Esta consciência deve nos amparar no cansaço de cada dia, de maneira especial nas situações mais difíceis e nas provações. A este propósito, Santo Inácio de Loyola lhe dizia que nós devemos agir como se tudo dependesse de nós, mas consciente de que, na realidade, tudo depende de Deus. A segunda parábola utiliza também a imagem da sementeira. Nesta parábola, entretanto, trata-se de uma semente específica, o grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Porém, embora seja tão pequenina, esta semente está cheia de vida. Quando o grão de mostarda é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Aparentemente, o grão de mostarda é uma semente muito frágil, pequenina. Entretanto, sua debilidade traduz-se numa grande força e o romper-se é o seu poder. Assim é o reino de Deus. Entre nós parece uma realidade humanamente pequena e imperceptível, formado por pessoas simples e por quantos são pobres no coração, por quem não confia na própria força, mas na força do amor de Deus. O reino, enquanto presente entre nós, formado por pessoas simples, com pouco recurso, não depende de nós, depende completamente de Deus. O reino, portanto, aos olhos do mundo parece insignificante. No entanto, precisamente através desse reino de Deus, rompe a mensagem de Deus.
Na parábola, portanto, da semente do grão de mostarda, o contraste é representado da relação de disparidade entre a pequenez da semente e a grandeza daquilo que ela produz. E a mensagem da parábola é clara. Não obstante exige a nossa colaboração, o reino de Deus é, antes de tudo, dom de Deus. É presente de Deus, é graça que precede o homem e as suas obras. A nossa pequena força, aparentemente impotente diante dos problemas do mundo, potencializada pela força de Deus, não teme obstáculos, porque a vitória do Senhor é certa. É o milagre do amor de Deus que faz germinar e crescer cada semente de bem espalhada na terra. E a experiência deste milagre leva-nos a ser otimistas, apesar das dificuldades, dos sofrimentos e do mal que muitas vezes deparamos no mundo. A semente do reino cresce, prospera, germina, porque é Deus que faz a semente crescer, não somos nós. Assim, a parábola da semente nos leva a ter confiança em Deus. A nossa missão é semear, nossa missão é pregar a palavra de Deus. E os frutos não ainda muitas vezes nem sequer o vemos ou os colhemos. E de fato ocorre aquilo que São Paulo diz: um planta, outro rega e é outro que colhe. Mas enquanto estivermos nesse mundo, devemos acreditar na força da semente do reino de Deus e espalhar, semear. E Deus fará com que, no tempo certo, produza os seus frutos. Portanto, que sejamos missionários operosos, comprometidos em nossas ações pastorais, em nossas comunidades paroquiais, acreditando na força da semente e espalhando o reino de Deus, para que cada vez mais, com o amor de Deus, possamos contagiar este mundo e fazer deste mundo um mundo mais fraterno, mais solidário, e assim também sermos ardorosos missionários que não temem para lançar a semente na diversidade de terrenos dos nossos tempos. O reino de Deus é como a semente que alguém semeou. Ele dorme e vigia de dia e de noite. A semente por si germina e cresce sem ele saber. E a semente por si germina e cresce sem ele saber. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. A semente por si germina e cresce sem ele saber. E a semente por si germina e cresce sem ele saber. Mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. O reino de Deus é como a semente que alguém semeou. Ele dorme e vigia de dia e de noite. A semente por si germina e cresce sem ele saber. E a semente por si germina e cresce sem ele saber. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza.
Neste ano que antecede o Jubileu da Esperança, nós somos chamados a viver a oração, a nos dedicar à oração. E falar em oração, especialmente a oração cristã, não é fácil. Nenhum dos grandes místicos que nós encontramos, seja na Bíblia quanto na história da Igreja, teve uma oração confortável. Ou seja, tiveram que batalhar bastante para ter uma vida de oração. Pois podemos rezar de forma mecânica, mas isso não é oração. A oração nos concede uma grande paz, mas através de uma luta interior incessante, por vezes muito dura, que pode demorar a vida toda. Rezar, orar, não é algo fácil, e por isso geralmente que nós fugimos da oração. Cada vez que nós queremos orar, de repente nos lembramos de outras atividades, que naquele momento parecem mais importantes e urgentes. Isso acontece com cada um de nós. Lembramos que devemos fazer aquilo ou aquela outra atividade, e assim fugimos da oração. E quase sempre, quando nós adiamos a oração, deixamos para amanhã, para depois, percebemos que aquelas coisas não eram absolutamente essenciais e que talvez temos a sensação de ter desperdiçado o nosso tempo para nos dedicar à oração. Quanto mais nos afastamos da oração, o inimigo, Satanás, nos engana, porque nos afasta de Deus. Todos os homens e mulheres de Deus relatam não só a alegria da oração, mas também o desconforto e o cansaço que ela pode provocar. Por vezes é uma luta difícil de empreender. Respeitar os ritmos, os tempos e a forma de oração. Alguns santos levaram-na a cabo durante anos de luta. E às vezes sem experimentar qualquer gosto pela oração, sem se aperceber da sua utilidade. O silêncio, a oração e a concentração são exercícios difíceis. E por isso, por muitas vezes, a natureza humana se rebela. Preferimos estar em qualquer outra parte do mundo, em qualquer outra atividade, menos ali, diante do sacrário, naquele banco da igreja, a rezar. E quem quiser rezar deve lembrar-se de que a fé não é fácil. E por vezes, a fé opera na total obscuridade, sem ponto de referência. Há momentos da vida de fé que são obscuros, e por isso os santos definem-os como a noite escura, como São João da Cruz, quando fala da noite escura da alma. É quando se reza, mas não nada se experimenta, como se Deus estivesse ausente. A alma não experimenta o gozo na oração, mas mesmo assim devemos continuar a rezar. O catecismo da Igreja Católica enumera uma longa lista de inimigos da oração. Aqueles inimigos que tornam mais ainda difícil rezar, que colocam obstáculos para a oração. Alguns duvidam que a oração possa realmente alcançar a Deus. Então, se oramos, por que Deus fica em silêncio? Se Deus é onipotente, poderiam pelo menos nos trocar algumas palavras conosco e por fim a história. Perante a intangibilidade do divino, outros suspeitam que a oração é uma mera operação psicológica. Algo que pode ser útil, mas que não é verdadeiro nem necessário. E assim, muitas vezes o crente se distancia da oração. Quanto mais nos distanciamos da oração, os piores inimigos da oração se apoderam de nós, porque os piores inimigos da oração estão dentro de nós.
Catecismo da Igreja Católica assim os chama, esses inimigos: desânimo na aridez, tristeza por não dar tudo ao Senhor, porque temos muitos bens, e decepção por não sermos atendidos segundo a nossa própria vontade. O nosso orgulho fica ferido, assim o nosso coração se endurece e nós perdemos a alegria e a gratuidade da oração e nos encontrar com Deus. O que fazer, portanto, no tempo da tentação? Quando não experimentamos o gosto da oração e quando tudo parece vacilar? Se olharmos para a história da espiritualidade, vemos imediatamente que os mestres espirituais foram muito claros sobre a situação que descrevemos. Para superar cada um desses momentos, os mestres da espiritualidade nos oferecem alguma contribuição, que é a sabedoria. Enfrentar esses momentos carregados de dificuldades, não deixar de rezar, buscar a oração comunitária quando a oração pessoal nos parece tão difícil. E assim nós podemos observar os conselhos dos místicos para que a nossa oração seja intensa, seja profunda e o nosso combate tenha êxito. Assim, por exemplo, os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola são ocasiões que nos oferece grande oportunidade para manter uma vida de oração. Nos tempos da provação, é bom lembrar que não estamos sozinhos, que Deus olha para nós e nos protege. Até Santo Antão, o abade, fundador do monaquismo cristão, ele enfrentou momentos terríveis na oração no deserto do Egito, quando a oração se tornou uma dura luta para ele. O biógrafo de Santo Antão Abade, Santo Atanásio, que era bispo de Alexandria, narra que um dos piores episódios aconteceu a Santo Antão, o eremita, por volta dos 35 anos de idade. Aquela meia-idade, que para muitas pessoas comporta uma grande crise. Santo Antão ficou perturbado com aquela provação, mas resistiu. Quando finalmente ele voltou a sentir-se sereno, dirigiu-se a Deus com um tom quase de reprovação: onde estavas? Por que não vieste imediatamente me visitar para pôr fim aos meus sofrimentos? E Jesus lhe respondeu: Antão, eu estava lá, mas esperava te ver combater. Assim nós devemos, na oração, realizar esse grande combate. Não nos distanciar da oração se parece que Deus não nos escuta, se falamos sozinho, quando a oração se torna um tédio, diante do cansaço ou na assídia, lutar na oração. E, muitas vezes, de fato, a oração é essa grande luta. E temos tantos exemplos de pessoas que lutam na oração e conseguem resultados extraordinários. O Papa Francisco, ele conta um caso quando ele ainda era pároco. Ele diz que lembra de um senhor que teve uma filha de 9 anos que pegou uma grave doença. Os médicos haviam desenganado aquela sua filha. E naquela noite o médico teria dito à mãe da sua filha: chama o seu marido, que a menina vai morrer. E o marido, o pai daquela criança, estava no trabalho. Ele era um operário. E quando o pai soube da notícia que o bebê não ia superar a noite, devido a uma grande infecção, e que não havia nada a fazer, ele entrou em oração. Era uma pessoa de fé que ia à missa sempre. Que fez? Saiu, chorou, deixou a sua esposa com a criança no hospital e pegou um transporte e viajou mais de 70 quilômetros até o santuário de Nossa Senhora, a padroeira da Argentina. E lá na Basílica de Luján, ela já estava fechada, ele sequer pôde entrar. Mas agarrou-se às grades da Basílica e rezou a noite inteira, suplicando a intercessão de Nossa Senhora, lutando pela saúde da sua filha. E o que é que aconteceu? Ele soube da grande notícia.
No final, às 6 horas da manhã, quando a igreja se abriu e ele entrou para saudar Nossa Senhora, uma vez que ele passou toda a noite lutando em oração, a sua esposa o procurou, mas não encontrou, e pensou que ele tivesse ido embora, mas Nossa Senhora não o desamparou. E quando a esposa o encontrou, quando ele retornou para casa, lhe disse: mas não sei o que aconteceu, os médicos dizem que a situação mudou e que agora a criança está curada. E o Papa Francisco, que conta esse caso, lembra que aquele homem que lutava com a oração obteve a graça de Nossa Senhora. Nossa Senhora o escutou. E assim a oração faz milagres, muda a nossa vida. Por isso nós devemos lutar na oração, perseverar na oração, confiar e nos lançar nas mãos de Deus os nossos problemas, e Ele levará a cabo aquilo que nós sozinhos não conseguimos fazer. O ano da oração e preparação ao jubileu é um grande momento para recuperarmos o valor da oração e lutarmos, combatermos na oração. Ouça toda semana nesta emissora o programa Naquele que me Fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. Oração, comentário do Evangelho e reflexões. Contamos com a sua audiência. Que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me Fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.